Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Gabigol contrata advogado que defendeu Paulo Guerreiro em caso de doping. Ele fez isso mesmo, ninguém esperava. Léo Ortiz toma atitude drástica pensando no Flamengo. Foi confirmado, já foi campeão da Champions League. Contratação vai ser feita pelo Flamengo e Xodó ganha força com a nação. Flamengo vai à Itália e quer contratar queridinho de Tite na seleção brasileira. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O elenco do Flamengo se reapresentou na última segunda-feira no Ninho do Urubu e dessa forma, torcedores do Flamengo se empolgaram com a forma física do Gabigol para a temporada 2024. Nas redes sociais, os rubro-negros fizeram o coro de afirmar que o atacante está fininho. A forma física do Gabigol chamou a atenção de torcedores do Flamengo que elogiaram bastante o atacante. Importante frisar que em 2023 alguns rubro-negros afirmaram que o jogador estava pesado e por isso fez uma temporada muito abaixo do comum. Antes de mais nada, a expectativa para a temporada 2024 de Gabigol está altíssima. Isso porque o atacante prometeu dar a volta por cima depois de ter virado reserva no Flamengo do Tite. Atualmente, o camisa 10 deve brigar pela posição com o Pedro. Em 2024, o Flamengo tem 4 competições a serem disputadas. São elas o Carioca, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Por isso, o elenco rubro-negro segue se preparando para a pré-temporada. Não à toa, o Tite criou um planejamento de treinamentos integrais ao longo da semana. A partir das 9 horas, horário de Brasília, dessa quinta-feira, o Tite comandou a primeira atividade do plantel. Depois, às 16 horas, o treinador liderou aí a segunda parte dos treinamentos do Flamengo. Não tem vida mole, não. E por isso, falar em Gabigol, no final de 2023 ele foi denunciado pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa aí de fraude em exame de controle de doping. Atualmente, na pré-temporada, o atacante do Flamengo contratou o advogado Bichara Neto para defendê-lo das acusações. O advogado é conhecido por ter representado a defesa do Paulo Guerreiro nos tribunais da FIFA após o peruano ser suspenso por doping ainda em 2017. O caso do Gabigol teve origem em abril do ano passado, quando o jogador teria supostamente dificultado a realização dos exames antidoping. No entanto, a acusação só foi se tornar oficial meses depois, já em dezembro. A defesa do jogador ainda estuda se vai utilizar esse ato entre o fato e a denúncia como um argumento a favor do Gabigol. Vale destacar que o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJDAD, está em recesso até o dia 20 de janeiro. Portanto, a expectativa é que o tribunal emita uma notificação formal ao Gabigol logo depois das voltas das suas atividades. Assim que a citação for feita, os representantes do Gabigol terão 5 dias para recorrer em defesa dele. O Gabriel está sujeito a acusações relacionadas à infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que aborda a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Em caso de condenação, o Código estipula uma penalidade que pode resultar numa suspensão por até 4 anos. O atleta Gabriel Barbosa, sua família e seu staff tomaram conhecimento da matéria publicada nesta sexta-feira, dia 22, pelo site Globo.com. O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que em nenhum momento o jogador tentou fraudar esse exame. É oficial, a janela de transferências brasileiras abriu nessa quinta-feira e dessa forma serão 2 períodos de 8 semanas para contratações na temporada 2024. Com isso, a primeira fase vai até o dia 7 de março.
Para esse ano, a CBF atendeu a um pedido antigo dos clubes e isso quer dizer que, em 2024, a primeira janela de transferências do Brasil vai ser mais curta se comparada a temporadas anteriores. Por outro lado, a segunda vai ser mais longa. Antes de mais nada, vale lembrar que a segunda e última janela de transferências brasileiras em 2024 vai acontecer no dia 10 de julho ao dia 2 de setembro. E dessa forma, o primeiro período para contratações já está aberto. A janela de transferências do Brasil está em curso desde a temporada de 2022, quando implementada pela primeira vez, atendendo a uma ordem da FIFA. Os períodos abrangem transferências nacionais e internacionais para clubes da Série A e Série B do Brasileirão. Ao término dos períodos, jogadores sem contrato ainda podem assinar com novos clubes, mas apenas se tiverem rescindido o último vínculo antes do fechamento de uma das janelas de transferências. E, além disso, a FIFA admite exceções para jogadores que rescindiram o contrato através da Lei Pelé e situações incluídas em exceções determinadas no regulamento sobre o estatuto e a transferência de jogadores. A partir de agora, o De La Cruz já pode ser regularizado no boletim informativo diário, que é o BID da CBF. A coletiva de apresentação do jogador está marcada para acontecer amanhã, às 14h15, horário de Brasília, no Ninho do Urubu. E agora há pouco foi definido que ele vai usar a camisa número 18. De acordo com informações apuradas pelo Portal Gol, o lateral brasileiro Alex Sandro, da Juventus da Itália, voltou a ser especulado no Flamengo. O time pode avançar pelo defensor caso não se acerte com a Roma. A diretoria já estaria se preparando para viajar para a Itália para definir a situação de quem será o novo lateral esquerdo da equipe do Flamengo em 2024. Além do defensor, outros nomes podem ser procurados para reforçar a equipe para esse ano. Os dirigentes que vão viajar já estão se organizando para ir à Europa agitar o mercado. A janela de transferências se abre hoje e isso vai fazer com que a movimentação do Flamengo se intensifique no mercado da bola. Uma outra informação vinda diretamente da Itália também destaca o futuro do jogador. Segundo a apuração do Tutto Sport, Alex Sandro não vai renovar o seu contrato com a Juventus e vai deixar o time no meio desse ano. Com esse cenário, o medalhão, que era titular e peça importantíssima da seleção brasileira sob o comando do Tite, já pode assinar um pré-contrato e mudar de time sem custos. O plano A do Flamengo segue sendo o uruguaio Matias Vinha. Porém, com as dificuldades impostas pela Roma, o queridinho do Tite surge como uma nova opção. Caso não haja evolução e desfecho favorável nas tratativas com a Roma, pelo lateral esquerdo Matias Vinha, os representantes do Flamengo devem mesmo buscar aí o Alex Sandro, da Juventus da Itália, como plano B. Aí eu te pergunto, você acha que o Alex Sandro vale a pena vir jogar aqui no Flamengo? Você prefere o Alex Sandro ou prefere o Vinha? Coloca aí. Daqui a pouco, às 17h30, horário de Brasília, o Sub-20 do Flamengo entra em campo para fazer o seu terceiro jogo pela fase inicial da Copinha São Paulo, contra o Audax São Paulo, com a transmissão ao vivo do Cazé TV no YouTube. Lembrando que o Flamengo, com 2 vitórias, é o líder isolado do grupo e já está praticamente classificado para a próxima fase da competição. E esse vai ser o último jogo do garoto Verton pelo Sub-20, porque volta para o Rio de Janeiro para se apresentar aos jovens que vão substituir os profissionais em 2 partidas do Carioca. Uma contra o Nova Iguaçu, no dia 21, em João Pessoa, e a outra contra a Portuguesa, no dia 27 de janeiro, em Natal. E depois parte para Santa Clara, que é um time de Portugal. O seu contrato de empréstimo com o time português, o Santa Clara, será válido até junho de 2025. O Verton vai sair do Flamengo sem custos, porém haverá uma cláusula com opção de compra no final do período, avaliada em 1 milhão de euros, 5 milhões de reais, de acordo com o GE.com. Ele fez isso mesmo, ninguém esperava. Léo Ortiz toma atitude drástica pensando no seu futuro no Flamengo.
O nome do zagueiro Joaquim dos Santos começou a ganhar força para chegar ao mais querido. Aliás, uma das maiores novelas vividas até aqui a respeito de contratações é exatamente sobre um jogador desse setor, a zaga. Não é segredo para ninguém que a cúpula do Flamengo vem tentando fechar com o zagueiro Léo Ortiz há bastante tempo. No entanto, o Red Bull Bragantino vem dificultando e muito que o negócio seja sacramentado. O Ortiz quer o Flamengo, isso já ficou claro, e o defensor já expôs a sua vontade para o clube paulista. Porém, a negociação segue em aberto. Inclusive, uma situação que demonstra essa sua vontade veio agora à tona. O zagueiro não foi a campo ainda com seus companheiros desde a representação do elenco do Bragantino na última segunda-feira. Sendo assim, ele vem treinando em separado até que a situação a respeito da sua negociação chegue ao seu desfecho favorável. A decisão foi em comum acordo entre o jogador de 28 anos e o próprio clube paulista. Sendo assim, caso o Bragantino opte por não vendê-lo, ele vai voltar a trabalhar junto com os seus companheiros. O Léo Ortiz e o seu staff consideram que uma transferência para o Flamengo agora representaria uma mudança drástica de patamar em sua carreira e a realização de um objetivo profissional. Segundo o Globo Esporte, já o Braga, que não quer reforçar uma equipe da Série A, tem aí, nessa confusão toda, um adversário forte para 2024. Os times ainda não chegaram a um acordo em termos de valores. O Flamengo conta, inclusive, com a ajuda do Léo Ortiz e a sua equipe para persuadir o Red Bull Bragantino, algo que não deu certo até agora. A primeira investida do Flamengo para ter o zagueiro foi no valor de 5 milhões de euros, 26,8 milhões de reais, conforme a cotação atual. Porém, o Bragantino pede mais do que o dobro. Os paulistas querem entre 10 e 12 milhões de euros, 53 a 64 milhões de reais. O Flamengo não está disposto a pagar o que o time de Bragança Paulista vem pedindo. Sendo assim, espera fechar o negócio em 6,5 milhões de euros, quase 35 milhões de reais na cotação atual. E esse valor é o que o Bragantino aceita negociar com equipes do exterior. Enquanto o Ortiz segue treinando em separado, a novela continua. O Flamengo está confiante em um final feliz e que o zagueiro seja reforço durante essa temporada. A negociação permanece se arrastando. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deve insistir na contratação do Léo Ortiz ou deve partir para outro zagueiro? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, facinho, simples assim. Muito obrigado, você me ajudou demais. Manchete, foi confirmado, já foi campeão da Champions League. Contratação vai ser feita pelo Flamengo e Xodó ganha força. A torcida do Flamengo não está convencida de que Evander seja um bom reforço para o meio de campo do Flamengo. O jogador ex-Vasco de 25 anos veste atualmente a camisa do Portland Timbers, time dos Estados Unidos, da MLS. Nas redes sociais, os rubro-negros entendem que o investimento não vale a pena, já que o Flamengo teria que gastar uma quantia sinistra. O Portland Timbers não quer vender o brasileiro e exige mais de 50 milhões para ser convencido. Outros dirigentes do Flamengo, que não integram o departamento de futebol, também estão receosos quanto à contratação do jogador. Haja vista que chegaria para ser reserva e seria muito dinheiro investido. Outros argumentam que seria melhor investir em outro jogador e o nome do Rafinha Alcântara aparece novamente muito falado na Gávea. Ele está jogando no Al Arabi do Catar e o seu contrato se encerra em junho desse ano agora, 2024. Rafinha já revelou algumas vezes o desejo de vestir um manto sagrado e uma proposta do Flamengo balançaria demais o jogador para atuar no futebol brasileiro nessa temporada. Ele é assumidamente flamenguista. O valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, que é o site de transferências de jogador, é de 4 milhões de euros, 21,3 milhões de reais na cotação atual. Ele tem 30 anos e pode jogar em alto nível por mais algumas temporadas.
Como seu vínculo está se encerrando no Catar, o negócio tende a ser muito mais fácil. O Flamengo tem orçamento para fazer esse tipo de contratação, ainda mais por um jogador super campeão e muito experiente. O Marcos Braz é um entusiasta da sua contratação. Já conversou com ele algumas vezes num passado muito recente e deixou as portas abertas. Talvez seja a hora de atacar para trazê-lo de vez para o Flamengo. O Rafinha quer jogar no Mengão e está esperando por essa proposta. Se pintar, há boas chances do ex-Barcelona vestir o manto sagrado em 2024. Seria um reforço de altíssimo nível. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Rafinha Alcântara? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!